Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Graças e paz, irmãos. Bom dia a todos. Louvamos a Deus por esta manhã maravilhosa de mais uma vez estarmos na casa do Senhor para juntos meditarmos na sua palavra. É muito bom porque nesse dia o Senhor fez, esse dia já estava nos seus planos e esse dia foi abençoado por Ele para abençoar as nossas vidas. Nós temos um tema nesse bate-papo reto, diálogos polêmicos, e hoje o nosso tema é aborto, holocausto moderno. Holocausto moderno, aborto. Nós iremos meditar nesse tema nesta manhã maravilhosa. Quando nós pensamos em holocausto, ele foi o extermínio de massa, em massa, judeus, e nesse extermínio morreram mais ou menos 6 milhões de judeus nos campos de concentração. O extermínio ele foi realizado pelo regime nazista de Adolf Hitler. O modus operandi desse extermínio e a maneira como foi tirada a vida chocou o mundo. Todos que leem esses fatos ocorridos na história, mas quando paramos no Holocausto, nós observamos cenas horríveis que foi esses extermínios dos judeus. O jornal Globo, ele traz uma reportagem com a seguinte informação: quase metade dos 55 milhões de abortos anuais feitos no mundo são inseguros. A reportagem que o jornal Globo traz na sua capa: quase metade dos 55 milhões de abortos anuais feitos no mundo são inseguros. O modo operante desse extermínio, a maneira como a vida é tirada, não choca o mundo. Eles estão preocupados com o modo que é inseguro, não com a vida. Isso não choca. E nós estamos falando de 55 milhões de vidas que são tiradas. Nós vivemos em uma sociedade que perdeu o conceito da santidade da vida. O conceito bíblico de que o homem é uma criatura especial, feita à imagem de Deus, diferente de todas as demais formas de vida, e que possui uma arma imortal, tem sido substituído pelo conceito humanista do evolucionismo, que vê o homem simplesmente como uma espécie a mais, o Homo sapiens, sem nada que realmente faça distintos das demais espécies. A vida humana perdeu seu valor. O direito a continuar existindo não é mais determinado pelo alto valor que se dá ao homem, feito à imagem de Deus, mas por fatores financeiros, sociológicos e de conveniência pessoal, geralmente utilitarista e egoísta. O direito da vida agora não é mais tomado pelo alto valor do homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas por fatores financeiros, sociológicos, de conveniência pessoal. Defender o direito à vida é a prova do compromisso com a dignidade do ser humano e a sacralidade da vida. A vida, ela é santa. A vida é um dom de Deus. Por isso, a dignidade humana e o direito à vida são princípios fundamentais da fé cristã. E para continuar nesse tema e pensar juntamente com a igreja, eu quero ler um texto, Salmo 139, abra a sua Bíblia, capítulo 13, versículo 16. O salmista Davi,
relatando e falando da sua vida ainda informe. E ele vê como as mãos poderosas de Deus, trabalhando ainda quando estava no ventre da sua mãe. O versículo 13: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As suas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. E eu quero passar algumas informações com relação ao aborto. Primeiro, o aborto ele pode ser natural, acidental, criminoso, legal ou permitido. A classificação do aborto, o conceito: o aborto ou interruptez da gravidez é a interrupção de uma gravidez pela remoção do feto ou embrião, antes de esse ter a capacidade de sobreviver fora do útero. O aborto ele pode ser induzido e pode ter o aborto espontâneo. O aborto induzido é denominado aborto provocado ou interrupção voluntária da gravidez. É o aborto causado por uma ação humana deliberada. Ela pode ocorrer por ingestão de medicamentos ou por métodos mecânicos. Nós temos dentro dessa classificação do aborto, o aborto espontâneo. Um aborto espontâneo ou interrupção involuntária da gravidez é a expulsão não intencional de um embrião ou feto antes das 24 semanas de idade gestacional. Então nós vamos trabalhar mais com aborto induzido. A legislação do aborto no mundo, aí depende da sociedade da qual a pessoa está inserida. Por exemplo, na Áustria, os abortos são permitidos após exame pré-natal que certifique anomalia congênita. O aborto é legal em todos os casos comprovados de dificuldades socioeconômicas, podendo ser realizado com até 12 semanas de gestação. Então, na Áustria, se tiver uma anomalia do feto, você pode fazer o aborto. Mas também pode ser feito de forma legal, se caso você tiver problemas socioeconômicos. Na Bélgica, vocês lembram da Bélgica? Sim, né? Tá muito claro ainda. Os abortos são permitidos. O aborto é legal até 12 semanas de gestação. Se for diagnosticada anomalias congênitas, o prazo limite para a interrupção é de aproximadamente 24 semanas após o início da gravidez. Na Croácia, o aborto é permitido em todos os casos até as 24 semanas de gestação. Na França, o aborto é permitido, podendo ser realizado a qualquer tempo, tanto nos casos de dificuldades socioeconômicas, como nos casos de diagnóstico de anomalias congênitas. Todos os abortos são devidamente registrados. Por isso que muitas vezes nós pensamos, por que acontece tanta coisa na França, né? A legislação do aborto no Brasil. O aborto é proibido no Brasil, apenas com exceções, quando há risco à vida da mãe causada pela gravidez, quando essa é resultante de um estupro e se o feto não tiver cérebro. Apenas, se caso ocorrer fora dessas 3 exceções, a pena é de 1 a 3 anos
de 1 a 3 anos para a gestante e para o médico de 3 a 10 anos. Mas tem uma coisa interessante aqui na Constituição. A Constituição brasileira protege a vida sem distinções. Ela considera que a vida se inicia na fecundação do espermatozoide no óvulo, passando a partir desse momento a garantir ao embrião todos os direitos civis. A Constituição entende que a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com a vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro que eles falam. Então, no Brasil, somente nesses 3 casos que pode fazer aborto. Mas existe um grande esforço por parte de uma população considerada pró-escolha de tornar o aborto legal, o aborto no Brasil, como escolha da gestante, independente desses 3 casos. Esse grupo a favor do aborto, que é intitulado pró-escolha, advogam a liberdade da mulher em tomar a decisão sobre o seu próprio corpo. E um dos argumentos do pró-escolha para criticar a Constituição é que a vida do indivíduo não começa na fecundação, e de que esse apenas deveria ter direitos civis depois da formação do ser humano propriamente dito. Eles entendem que a vida não começa na fecundação. E a maioria dos movimentos a favor do aborto alega que a mulher tem direitos reprodutivos e a liberdade de decidir sobre o seu próprio corpo, especialmente se quer ou não levar uma gravidez a termo, e que os abortos clandestinos representam um perigo de saúde pública. Esse é um dos argumentos. Mas existe também pessoas que pensam diferente, que é chamados os grupos de pró-vida. Eles concordam com a Constituição e diz que depois do óvulo ter sido fecundado, o indivíduo passa a existir e que ele tem os mesmos direitos de uma pessoa já nascida. E a maioria dos movimentos anti-aborto alega que qualquer feto humano é uma pessoa com direito à vida, comparando em termos morais o aborto para essas pessoas, para esse grupo, o aborto passa a ser um homicídio. Então nós temos diferentes tipos de pensamento. Esse é o pensamento da nossa sociedade, e como podemos ver, há muitas divergências. Há pessoas que são favores e há pessoas que são contras. Mas o que a Bíblia diz sobre o tema? Esse é um pensamento da nossa sociedade. Não há um preceito legal na Bíblia proibindo diretamente o aborto, como não abortarás. Mas segundo alguns comentários que eu li, a razão é muito clara. Era tão inconcebível que uma mulher israelita desejasse um aborto que não havia necessidade de proibi-lo explicitamente na lei de Moisés. Crianças dentro da cultura israelita era considerado como um presente, era uma herança de Deus. O aborto era algo tão contrário à mentalidade israelita que bastava um mandamento genérico: não matarás. Era inconcebível isso. Era totalmente contrário à mentalidade israelita. Mas nós vivemos hoje em outra sociedade. Uma outra sociedade que muitas vezes vê um filho como um empecilho, não como uma bênção. A sociedade ocidental moderna vê o filho como um empecilho. A concretização dos sonhos de realização pessoal do casal, da mulher em especial, de ter uma boa posição financeira, de aproveitar a vida, de ter lazer, de trabalhar. Então, diante disso, muitas vezes, quando uma criança ela não é planejada, ela é indesejada, parte muitas vezes para esse caminho do aborto. Mas mesmo não havendo um princípio legal, mas nós temos que responder alguma pergunta, e que vai determinar a maneira como nós encaramos o aborto.
E podemos ver, diante disso, a mão do Senhor. E a pergunta é o seguinte: o que está dentro do útero? É um ser humano? Ou será meramente um embrião, um feto? O que ou quem está no útero? Se aquele que ainda não nasceu não for um ser humano, não há necessidade de justificativas para o aborto. E há quem sustente isso. Essas pessoas dizem que aquele que ainda não nasceu não é uma pessoa, ou simplesmente que é uma pessoa com potencial para se tornar um ser humano. E se isso for verdade, o argumento chega ao fim. Não há necessidade de justificativa para o aborto. Agora, se o que há dentro do útero materno for uma pessoa, então, qualquer que seja o argumento a favor do aborto, que defenda o aborto da mulher, pelas mais diversas razões, todo o seu raciocínio cai por terra. Ora, se não for, não há nada que justifique. Mas se for, não há nada, absolutamente nada. Se aquilo que está no útero é uma criança, é um ser humano, não há nada que justifique o aborto. Seja qual for o seu posicionamento atual na questão do aborto, imagine por um momento que aquele que ainda não nasceu é uma pessoa formada, criada pelo próprio Deus. E se você acredita nisso, reflita então sobre argumentos básicos a respeito do aborto. Não há justificativa. Como a sociedade perdeu a santidade da vida, perdeu a noção de Deus, de ser o Criador, tenta se justificar. Se aquele que ainda não nasceu é um ser humano, cabe a nós protegê-lo a respeito de qualquer justificativa. A mulher deve ter o direito de escolher. A questão não é o fato se a mulher tem o direito de escolha, e sim se essa mulher tem de fato em seu útero um ser humano que para Deus é valioso. E o grande debate na nossa sociedade está a questão se o embrião é um ser humano. E aqui eu quero pensar um pouco com os irmãos. A humanidade do feto. Quando é que no processo de concepção, gestação e nascimento, o embrião se torna um ser humano, uma pessoa, adquirindo assim direito à vida? Quando começa a vida? Muitos cientistas concordam que a vida tem início na fecundação. Quando o espermatozoide e o óvulo se fundem, gerando uma nova célula chamada zigoto. Outros defendem que a vida se inicia com a fixação do óvulo fecundado no útero, onde recebe o nome de embrião, que era um período do 7º ao 10º dia da gestação. Então ele é um óvulo, se torna um embrião e quando entra no útero é um feto. Eles entendem que somente quando o embrião se fixa, aí sim ele passa a ter vida. Outros apontam que o começo da vida começa por volta da 14º dia, quando ocorre a formação do sistema nervoso. Tem ainda os que indicam o começo da vida quando o feto tem condições de se desenvolver fora do útero, que isso ocorre por volta da 25ª semana da gestação. E outros defendem a ideia de que a vida só se inicia por ocasião do nascimento do bebê. Quando começa a vida? O embrião e o feto são seres humanos. A biologia comprova com farta documentação que a vida começa na concepção. Ela é contínua, quer intra ou extrauterina até a morte. Ou seja, a vida começa na concepção. O embrião é um ser humano. Porque na sua evolução, ele não pode se tornar outra coisa a não ser uma pessoa. Nenhum corpo vivo pode se tornar
pessoa, a não ser que seja pessoa. Ser e humanidade são características inatas. Elas não são adquiridas. O embrião e feto não se refere a seres não humanos, mas a seres humanos em diferentes estágios de desenvolvimento. Está geneticamente comprovado que o feto é independente da mãe desde a concepção. Ele possui olhos, ele possui boca, ele possui ouvidos, órgãos genitais, impressões digitais diferentes da mãe. Ou seja, o feto não é um prolongamento do corpo da mãe, e sim uma pessoa. Quando começa a vida? Na concepção. Quando começa a vida? Quando o espermatozoide se funde com o óvulo. O embrião e o feto são estágios diferentes, mas a vida se começa na concepção. No texto que nós lemos, Deus considera o feto como ser humano, como os encontramos no Salmo 139, do 13 ao 16. O Salmo pinta um retrato vívido do envolvimento íntimo com Deus, como uma pessoa antes do seu nascimento. Deus criou o interior de Davi, não no nascimento, mas antes do nascimento. Davi diz ao seu Criador: Tu me teceste no ventre da minha mãe. O rei Davi descreve sua existência como ser vivo desde o início da concepção. Pois tu me formaste, pois tu formaste o meu interior. Que nós lemos: Tu me teceste no seio da minha mãe. Graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E no teu livros foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Davi descreve a sua existência como ser vivo desde o início da concepção. Deus considera o feto como ser humano, como nos encontramos aqui no Salmo. Deus se relaciona com a vida intrauterina, e ele utiliza de pronomes pessoais para o feto. Jó descreveu graficamente a forma como Deus o criou antes de nascer. O que estava no ventre da sua mãe não era algo que poderia tornar-se Jó, mas alguém que era Jó. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, quando Deus chama ele a mim: eu te conhecia antes do ventre da sua mãe, e antes que você saísse da madre, te santifiquei as nações. Isaías também trata desse caso. Ele diz o seguinte: eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe e nas entranhas da minha mãe. E ele fala no texto: e ele fez menção do meu nome. Tudo isso antes do nascimento. A vida é um dom de Deus. Deus que dá fôlego de vida ao homem. Deus que cria um homem. Atos capítulo 17, versículo 25 e 28. Porque dele provém a vida, e por ele vivemos, e nos movemos, e existimos. O ser humano pertence a Deus. A vida é um dom de Deus, e cabe a Deus ter a soberania e a autonomia de interromper a vida. A vida humana é uma dádiva de Deus, portanto pertence a Deus, como diz o Salmo capítulo 6, versículo 3. O Criador, somente o Criador é quem determina o início e o término da vida, não a criatura. É Deus que estabelece quando e como a vida deve cessar. Por conseguinte, o fim da vida está sob a presciência e soberania de Deus. Não é a legislação, não é a mulher, mas é Deus. E eu quero concluir. Defender o direito à vida
É a prova do compromisso com a dignidade do ser humano e a sacralidade da vida. A vida é santa, é um dom de Deus. Só se pode defender o aborto quando se perde a dimensão da sacralidade da vida. A vida é santa. A dignidade humana e o direito à vida são princípios fundamentais da fé cristã. Em toda e em qualquer situação, todos aqueles que estão comprometidos com a palavra de Deus defendem sempre a favor da vida. Mas eu confesso que há alguns casos que há uma complexidade. Há uma complexidade no caso de gravidez de risco para a mãe. E um caso específico é o caso do estupro. Evidentemente que nenhuma pessoa comprometida com a palavra de Deus, nenhuma pessoa comprometida com a palavra de Deus dirá à pessoa: aborte, faça aborto. A dor, a revolta e o sofrimento de quem foi estrupada não se resolve matando o ser humano concebido no seu ventre. O aborto, ele não vai punir o agressor. A criança que está no ventre não é culpada pela maldade dos homens. Mas entendemos que o aborto, nesse caso, também não é e nunca será a melhor alternativa. Pode-se levar a gravidez até o nascimento da criança. E nesse caso, se não permanecer com a criança, leva para adoção. Mas eu reconheço, nós reconhecemos, que levar uma gravidez nessas condições é muito dramático, é penoso para a mulher. E eu acredito que essa é uma decisão muito pessoal. É preciso que a igreja se compadeça e auxilie os cristãos que porventura venham passar por esse dilema. Condenação não irá substituir orientação, apoio, acompanhamento. Essa pessoa vai precisar de apoio, de acompanhamento, de orientação, mas será uma decisão pessoal. Mas nós sabemos que a graça de Deus, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Para aqueles que fizeram aborto, o pecado do aborto não é menos perdoável do que qualquer outro pecado. Não há pecado que Deus não perdoe. Através da fé em Cristo, todos e quaisquer pecado pode ser perdoado. A igreja não está para condenar. A igreja está nesse mundo para salvar. Esse mundo já está condenado. Uma mulher que fez um aborto, ou um homem que encorajou o aborto, ou mesmo um médico que realizou um aborto, todos podem ser perdoados pela fé em Cristo Jesus. Amém? Eu sei que é um tema, mas a palavra de Deus nos dirige, nos orienta com relação a isso. Oremos para que nenhum de nós venhamos passar por esse dilema. Mas saiba de uma coisa: o nosso compromisso é com a vida. Nós vivemos num mundo de morte, por isso que a morte para eles é algo comum, não tem sentimento, mas nós temos compromisso com a sua palavra e com a vida. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos pela vida. Nós reconhecemos que a vida provém de ti. E como diz o salmista, como de uma forma tão assombrosa, o Senhor nos forma no ventre, Senhor. E nós reconhecemos essa grandiosidade do Senhor. Esse mistério que vem da parte do Senhor, de formar vidas, formar pessoas no ventre. Nós reconhecemos que vivemos num mundo
e que não reconhece o Senhor e nem tampouco a tua criação, ó Deus. Mas nós pedimos a Ti, nos direciona nesse mundo tão conturbado, Senhor, para que possamos viver uma vida piedosa diante do Senhor. E diante desses dilemas do nosso tempo, venhamos enfrentá-las com coragem, destemidos, combater um bom combate, Senhor, para que a vida prevaleça diante da morte. Nós Te louvamos, ó Deus, porque essa igreja, ela tem compromisso com a Tua palavra. Peço a Ti que dai-nos um dia maravilhoso, e que possamos voltar aqui, Senhor, para Te adorar, para Te louvar, e nesse caso específico, celebrar a vida, Senhor, pois somente o Senhor é digno de louvor, de adoração, no nome de Jesus. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.